Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com o nosso podcast da semana. Firmes e fortes, né, Jefferson? Firmes e fortes. E hoje a gente veio falar com vocês um pouquinho. A gente veio fazer na verdade, mais um bate-papo mesmo. Hoje é um bate-papo aqui de amigos. A gente veio desabafar aqui com vocês, eu e o Jefferson. A gente precisa desabafar também. E a gente veio compartilhar também algumas coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes para decidir nosso tema aqui, decidir o que a gente ia conversar, e aí a gente decidiu conversar sobre não deixar as oportunidades passarem. Agarrar as oportunidades quando elas aparecerem pra gente ali, naquele momento. E a gente falando sobre isso, foi até um comentário que a gente recebeu, eu recebi lá no meu Instagram, da Thaís Nemer. Ela falou assim: olá, Érica. Hoje na viagem de trem de quase 4 horas entre Paris e eu acho que é Lausanne, eu não sei pronunciar direito o nome da cidade, mas ela falou, nessa viagem que durou 4 horas, escutei e reescutei vários podcasts seus e do Jefferson, e foi muito útil e produtivo. Gratidão pelo trabalho que vocês fazem. E aí a gratidão a você, querida Thaís, por ter enviado pra gente esse comentário. E aí a gente estava conversando sobre isso, né, da gente agarrar as oportunidades. Porque ela estava numa viagem, ela poderia não estar fazendo nada, ela poderia estar lendo alguma revista de fofoca, poderia estar, né? Porque no passado, se a gente for parar há pouco tempo atrás, a gente não tinha tanta liberdade assim, tinha em relação a livros, né? Mas nos quesitos assim do quanto a internet trouxe pra gente de liberdade de escolha, a gente não tinha tanto há pouquíssimos anos atrás. Opção, né, de escolha que você tem, né? Um leque de opções gigantesco e a questão também de você ter essa oportunidade nas suas mãos, a escolha está nas nossas mãos, né? E aí a gente conversando sobre isso um pouquinho antes, falar da gente saber aproveitar o nosso tempo, da gente saber... É claro que tem os momentos que a gente vai descansar, que a gente vai não fazer nada, né? Aprender a colocar as pernas pro alto, os pezinhos pra cima, né, Jefferson? Isso eu preciso aprender muito. Eu tô defasada nisso. Essa questão eu tô falha. Meu Deus do céu. Eu também. Isso é uma coisa até que a gente tem que se policiar muito, porque quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente acaba trabalhando demais, a gente acaba perdendo o equilíbrio e achando que tem que ficar só na obrigação de trabalhar. É justamente porque é muito prazeroso, não é mais obrigação só, né? E nem trabalho, né? Aliás, eu acho que a palavra trabalho começa a ter uma outra conotação, assim. Deixa de ser aquela coisa penosa, difícil, para ser algo muito prazeroso. Eu li uma vez no livro Renovando Atitudes. Gente, eu amo esse livro, eu amo. É um livro de mensagens, assim. Você pode abrir ele aleatoriamente e cai uma mensagem para você. E é muito legal, porque sempre se você mentalizar... Oi? Deixa o link depois lá na descrição para quem quiser. Deixa sim. Procurar esse livro. E ele é um livro muito legal, assim, porque se você quiser mentalizar antes, né, de abrir a mensagem, você para ali, mentaliza, faz seu questionamento, sua pergunta, alguma coisa, e sempre vem, né, aquilo como resposta pra gente, o que a gente tá precisando. E eu lembro que eu li uma vez, falando sobre o trabalho, que a palavra trabalho foi muito deturpada. Que a gente hoje em dia, por conta de não seguir, né, o coração e não fazer aquilo que realmente a alma vai ficar feliz, a gente deturpou a palavra trabalho como sendo aquela coisa penosa, difícil, mas que trabalho é qualquer atividade que tenha um resultado útil, seja para você ou para qualquer outra pessoa, ou para o planeta, ou para qualquer um. Se o resultado do que você está fazendo, da sua ação, ele é útil, então é trabalho. E aí quando eu li isso, eu falei, nossa, gente, que legal. Mudou meu conceito, assim, de trabalho. Uma boa resposta, né? Mas aí, voltando, né, pro nosso tema, a gente aproveitar os nossos momentos, aproveitar aquilo que aparece pra gente, hoje em dia, com essa facilidade
Porque do mesmo jeito que as opções trazem pra gente, né, esse leque gigante de opções traz pra gente uma facilidade, também traz uma dificuldade, entre aspas, que é a gente saber aproveitar o nosso tempo bem, né? Saber o que a gente vai fazer. E aí a gente estava conversando que ontem eu ouvi sobre a gente não aproveitar as oportunidades que aparecem pra gente por conta da facilidade da gente carregar um microcomputador nas mãos. A gente está o tempo todo com um microcomputador aqui. Então, apareceu algo, deixa eu salvar que depois eu leio. Apareceu um vídeo assim que você vê na hora, que é pura sincronicidade com o que você está buscando, com um assunto que você pensou, eu vou olhar sobre isso. E aí aparece um vídeo para você, ao invés de você ir lá ver, não, daqui... eu vou salvar aqui na pastinha de assistir depois. Sim, e fica lá, e você nunca assiste. Conta o tamanho da pastinha de assistir depois. Eu brinquei com o Jefferson, porque quando eu falei sobre tudo isso, ele brincou, esse episódio é pra mim. Falei, pra você? Sabe quantos vídeos tem na minha pastinha de assistir depois? Mais de 300. Eu tenho que ser sincera, tem alguns que ainda estão lá, eu já vi muitos, mas tem alguns que ainda estão lá porque eu quero manter aquele vídeo comigo, eu não quero perder aquele link. Aí eu mantive ele lá na pasta, mas sinceramente, do fundo do coração, a maioria eu não vi ainda. E é justamente pela facilidade, né, que foi o que eu ouvi ontem. Essa facilidade acaba que nos atrapalha a identificar aquilo que a gente realmente, onde a gente realmente quer gastar o nosso tempo. Se é olhando fotinhas do Instagram, ficar descendo o dedo, né? O feed, né? O feedzinho que já tá dando ler, né? Já tá dando problema nas articulações de tanto fazer o mesmo movimento. Com uma mão só, né? Com uma mão só. E aí, ou a gente vai gastar o nosso tempo ali, né? Utilizar o nosso tempo ali, ou a gente vai utilizar o nosso tempo realmente naquilo que a gente está buscando, naquelas coisas que vão ser boas pra gente. E é algo bastante desafiador nos dias de hoje. Eu falo por mim mesma, porque a gente tem uma certa dificuldade. Eu acho que o Jefferson passa pelo mesmo, Jefferson. Que é como você trabalha por conta própria, você trabalha pra você faz o seu horário. Você fazendo o seu horário, fica ainda mais desafiador você ter a organização do horário que iniciou, o horário que você vai finalizar, o horário de descanso. Agora é meu horário de descanso, para aí, vou descansar. E aí, nesse meio tempo, a coisa, se a gente não tem muita organização, a coisa começa a se embolar entre aspas, porque quando você vê, você está trabalhando o tempo todo. E de vez em quando você para dar uma descansadinha, para ir lá fazer um chá, para olhar um pouquinho a janela e fica ali uns 5, 10 minutinhos, dali a pouco você volta e já tá de novo. E salvando as coisas que quer ler numa pastinha. Eu tenho também alguns textos que eu salvei no navegador e que eu nunca li. Os textos estão lá salvos e eu nunca li. Eles estão salvos, graças a Deus, mas eles nunca foram lidos. Eles nunca foram lidos. E aí, como a gente falou no início, é mais um desabafo, pessoal, porque a gente também passa pelas nossas dificuldades. A gente comenta isso em vários episódios, né, Jefferson? Isso. Não tem ninguém aqui ditando regra pra ninguém, né? A gente tá comentando aquilo que ressoa com a gente, aquilo que faz sentido pra gente. E também compartilhando com vocês as nossas dificuldades também, porque quando eu ouvi isso ontem, eu falei, realmente, pela facilidade que existe hoje em dia para nós aí, tem muita coisa que a gente está deixando para trás, né, Jefferson? Ou muita coisa que a gente está deixando para depois, não para trás, mas para depois. Eu acho que a gente está vivendo um tempo único, né, da humanidade. Claro que a gente já leu algumas coisas nos livros, né, sobre uma época de ouro da humanidade, alguma parte ali no Egito Antigo, alguma coisa na Índia Antiga, na China Antiga, se fala até de Atlântida.
né? Fala-se de Lemúria, né? São duas coisas que ainda a ciência quer provar. Se fala de mito e tudo mais, ou foi o auge da humanidade, e depois aquela civilização se extinguiu, assim como muitas civilizações, né? Maias, astecas, incas, né? Civilizações que claramente estavam à frente do tempo, coisas que até hoje, no século XXI, a gente fica de boca aberta, tentando entender como que eles tinham essas informações, como que, né, mesmo no Egito Antigo, na Índia Antiga, na China Antiga, como que eles tinham esses acessos, né, e essa inteligência avançada, que é uma coisa assim realmente muito incrível, né? E é claro que aí a gente vai pegar aí alguns séculos que já se passaram, pelo menos aí uns 2.000 anos modernos, assim, da humanidade, a gente está dando um upgrade aqui nesses últimos 100 anos no sentido científico, tecnológico e espiritual, isso se abrindo de uma forma mais popular, né? Não mais uma coisa esotérica, né? Hermética, como praticamente a história da espiritualidade, eram sempre para grupos fechados, e a maior parte das pessoas não tinha essas informações. Então, hoje a gente tem informações assim absurdas a todo momento, a todo instante, e você é bombardeado por milhares e milhares de informações. Então, antes o que era difícil, você ter uma informação de qualidade, você tinha que galgar muito para conseguir chegar num lugar legal, num lugar bacana, edificante, sabe? Que não fossem informações bobas, né? Hoje você tem na palma da mão, como a Erika falou, né? Mostrou ali no celular dela, um pequeno microcomputador na mão. Eu diria que tem celulares aí hoje que são mais potentes do que determinados computadores ou notebooks. Sim. E eles estão na palma da nossa mão. Mais fácil ainda, porque se você precisa mexer no computador, você precisa estar lá na tua casa, você tem que estar em algum lugar. Por mais que se seja um notebook, tenha bateria, você precisa ligar na tomada, uma hora acaba. O celular você consegue levar um banco de bateria que você consegue colocar nele. Então, é impressionante, você fica muito conectado, e aí isso te traz uma série de benefícios, mas também te traz um lado contra desse benefício, que você não consegue se desconectar, você não consegue respirar, você não consegue trocar com seres humanos, né? Então, com o seu parceiro, com a sua parceira, com a família, sei lá, com os amigos. E a gente nota isso, todo mundo nota que as pessoas estão cada vez mais conectadas no mundo virtual, no metrô, na rua, na reunião de família, no restaurante. A gente está lá com o celular, está mexendo no WhatsApp, está mexendo no Instagram, está mexendo no Facebook, está usando a internet, está vendo os e-mails. Sim. E ali a nossa pastinha de ver depois vai ficando. Uma hora a gente olha. Ela vai só enchendo. Isso, só vai crescendo, né? Uma hora a gente olha, ou a gente não olha. Mas acho que é um bom problema que a gente tem. Mas é aquilo lá que a gente já vem falando nos outros vídeos. O lance que ainda faz com que a gente possa ter mais assertividade na vida são as nossas escolhas. Então, eu já ouvi pessoas falando que é importante, eu acho que vai precisar proibir algumas coisas em relação à internet, tem que fazer determinadas proibições, sei lá, em qual nicho que seja, mas quando, na verdade, na minha opinião, claro, seria o caso das pessoas terem consciência que a internet ela é uma ferramenta, ela não é uma coisa ruim. É você que torna isso uma coisa ruim, né? Então, o que falta pra gente? Falta foco, falta encaixar as coisas numa certa rotina da sua vida e você distribuir isso com mais assertividade. Por exemplo, a Thaís, que foi a nossa ouvinte, a internauta que acompanha a gente, obrigado, viu, Thaís, pelo teu depoimento, me parece ser uma pessoa muito focada, porque ela estava fazendo a viagem dela, ela poderia estar totalmente distraída, vendo coisas que
que realmente não iam agregar nada, e quantas vezes eu me pego, de repente, vendo coisas que são absolutamente aleatórias para só ficar meio que apagado, ou seja, entre aspas, distraído, e perco o foco. Depois eu volto e tento resolver o tempo perdido, né? E claro que tem coisas que já não dá mais para fazer, aí você começa de novo. Mas não, ela foi super focada, ela ficou ouvindo lá os nossos podcasts, e para ela foi extraindo as coisas que serviam para ela. Né? Sim, sim. Então ela fez lá, provavelmente muitas coisas que a gente estava falando lá nos podcasts não serviu para ela, porque o que a gente traz são as nossas experiências, né? Elas não são verdades absolutas, são as nossas histórias e os nossos conceitos, o que a gente enxerga de ser bom para a gente. Então ela foi lá, fez a peneira dela, fez o filtro, fez as escolhas dela e aproveitou ouvindo os nossos podcasts. Então a gente fica muito feliz de estar fazendo programas que estão sendo ferramentas para que as pessoas possam se ajudar. Porque, no fundo, as pessoas, só elas mesmas se ajudam, né? Não tem mágica, não tem salvamento, é você fazendo a sua história, aproveitando um pouquinho daqui, outro dali. Então, assim, quando a Érica me falou disso, a gente estava conversando e ela passou esse depoimento, eu achei muito legal da Thaís ter um foco assim tão profundo. Eu acho que tem determinados momentos das nossas vidas que a gente está muito engajado. E aí a gente foca muito. Por exemplo, eu e a Érica temos algo muito em comum. Nós trabalhamos com a espiritualidade, trabalhamos com terapia alternativa, holística. Então, nós fazemos o nosso horário. Nós somos donos do nosso próprio tempo, da nossa história. E nós dois temos entre aspas, o mesmo problema. Nós queremos trabalhar. Coitado do Vitor, o marido da Érica, coitado da Viviane, minha esposa, porque a gente foca muito no trabalho. Minha esposa também, ela gosta muito do trabalho dela, também foca muito no trabalho dela. Eu pensei na mesma coisa do Vitor. Falei, ele também ama o que faz e aí fica lá. Se a gente não cuida... Eu falei isso com ele esses dias. Eu falei, Jefferson, Vitor, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai ficar só trabalhando, você trabalhando de lá e eu daqui. Isso. Tem que se policiar, né? Então a gente faz meio que eu e a Vivi, a gente faz meio que uma programação pra gente, em momentos assim, tá junto, assim, mesmo que tenha coisa pra fazer. Porque se eu for parar e pensar, eu não tenho nada para fazer, não tem isso. Tem. Então preciso planejar, preciso me policiar para que eu possa me alimentar razoavelmente bem, que eu possa fazer exercícios, que eu possa descansar, né, que eu possa passear, que eu possa curtir momentos pessoais, solitários, ou com a minha parceira, com a minha esposa, com família, com amigos, porque senão eu só fico trabalhando, né? Então, você precisa ter um planejamento, um foco, para que você não se perca. E eu acho que esse é um ponto que eu busco trabalhar muito. Como que ficou mesmo o tema do nosso programa, do nosso podcast? No inicinho foi da gente aproveitar as oportunidades. Né? Aproveitar as oportunidades. Para aproveitar as não oportunidades... Não deixá-las passarem. Você vê como que é um bate-papo mesmo, que a gente está escondido. Mas eu acho que para realmente aproveitar as oportunidades, você precisa estar focado. Você precisa estar atento, você precisa estar desperto, porque senão você literalmente não aproveita as oportunidades. Né? Então, acho que é uma ferramenta importantíssima para você, que você estar conectado com a tua essência, estar alerta. Assim como um cão farejador, que ele está sempre ali, alerta para ver qual o petisco que ele vai comer, quem está dando mole, porque ele vai lá e pega, né? E depois não adianta chegar em casa e reclamar com o filhote ou com a filhota, né? Que a gente chama de filhos, os nossos
pets, né? Falou assim, você comeu lá, sei lá, o queijo que estava em cima da mesa, você comeu o presunto, porque você vacilou, você deixou lá em cima, e o cachorro sempre está focado nas oportunidades, correto? Uma analogia boa, né? A gente pode sempre estar aprendendo com os outros, com os bichinhos também, né? Sim. E se você não está focado, se você está desperto, se você não está desperto, se você está meio que hipnotizado ou está distraído, você realmente não vai aproveitar as oportunidades. E um outro, acho que fator que eu poderia complementar aqui, querida Érica, é você selecionar as coisas que você está buscando, para você não ficar com 1 milhão de coisas, e isso eu estou me incluindo nisso, e depois você se perder, né? Porque você está com tanta coisa selecionada, assim, você não vai dar conta, ponto, você não vai dar conta, tá? Você precisa colocar aí algumas coisas que são prioridades para você ter mais chance de pelo menos tentar fazer algumas delas. Mas se você vai colocando 1000 coisas, vai ser muito claro que no final das contas você vai conseguir fazer uma ou outra, mas e nem tão bem feita, porque o teu radar de coisas de prioridades são inúmeras. E aí depois não vai dar tempo de você fazer tudo, não dá. Mesmo com uma coisa só já dá trabalho, imagina com várias. Então fazer um radar mais seletivo e não tão aberto. Acho que é isso aí. Quando você falou agora do radar, 2 coisas que você comentou e eu fiquei pensando. Falei, a primeira delas é sobre de estar atento, né? Porque se você não está atento, você não consegue nem identificar a oportunidade como uma oportunidade. O negócio vem, passa, vai embora e você nem viu, você nem percebeu que aquilo era uma oportunidade para você de conhecimento, de crescimento, de executar algum projeto, alguma coisa que poderia ter vindo para você e você nem viu, né? Por conta de não estar atento. Nem identificou que aquilo poderia ter sido uma oportunidade. E aí você foi e completou, porque eu tinha anotado aqui, quando você falou do foco, de não olhar 1000 coisas, né, e salvar 1000 assuntos para você ler depois, eu tinha até anotado aqui para conversar sobre isso, o início do despertar espiritual, que a gente fica querendo ler de tudo, que a gente fica querendo aprender, a gente quer livros, a gente quer que as pessoas falem com a gente, ai, que livro você me indica, eu passei por isso, e hoje em dia eu recebo muitos questionamentos assim, que livro você me indica para ler, o que você me fala, quais cursos, e aí a gente fica querendo absorver muito. Aquele senso de urgência que aparece na gente quando a gente percebe o despertar, né? A gente fala, gente, eu passei tanto tempo desligado. Adormecida, né? E aí quando parece que te ligou na tomada e você tá cheio de espaço ali dentro para salvar informações, para salvar tudo. E aí você quer tudo para ontem. Mas é a gente lembrar que a gente não está lá no filme lá do Matrix, lá do Neo, que a gente senta lá numa cadeirinha, pluga um negocinho lá podia e ser, aprende. né? Podia ser, né, gente? Podia ser. Eu amo Matrix, eu sempre penso nisso. Eu também adoro aquele filme. Pluga o negocinho lá, pronto. 5 minutos depois ele sai sabendo lutar e sabendo... Tudo. Enfim. E hoje em dia eu percebo muito, e é o que eu respondo para todo mundo, quando eu percebo essa ânsia assim, de querer muito, de querer salvar tudo, de querer guardar tudo, para ler tudo depois, eu respondo muito isso para as pessoas. Eu falo, não faça assim. Foque em uma coisa de cada vez. Foque em um livro de cada vez. Foque em um assunto. O que você quer ler agora? Agora, o que você quer aprender agora? Agora eu quero aprender sobre projeção astral. Então vai nesse livro. Ponto. Depois que você terminar de estudar esse livro, porque não é só sentar para ler. Se o livro tem práticas, é ler, colocar as práticas na ação aqui no dia a dia. Passou pela experiência que estava ensinando lá no livro, beleza, e passa para um segundo livro. Porque às vezes, quando a gente vai para o segundo, para o terceiro livro, para o próximo assunto, é como o Jefferson falou, você vai ter foco.
E aí você não vai precisar ficar olhando para milhares de assuntos. Eu tô falando isso, gente, porque quando eu comecei há 3 anos atrás, comecei a estudar sobre projeção astral, eu li o livro do Wagner, depois eu li os livros do aquele juiz lá de Salvador. O Luiz Roberto Luiz Matos. Matos. Eu li os livros do Luiz Roberto, li o livro do Wagner, li Saulo Calderon. Mais uns. Eu li um que o Saulo indica, que é do lado de lá pra cá, quando eles, os mentores contam a história deles vindo pra cá pegar a gente em projeção pros atendimentos no astral. E aí, assim, eu li aqueles livros e o meu site, eu fui colocando lá uma lista de interesses de livros que eu queria ler. Porque aí tudo que ia aparecendo, esse aqui eu quero ler, esse eu quero ler. Indicações, às vezes o Wagner indicava alguns livros nos vídeos dele, aí eu ia salvando lá os que eu sentia de querer ler. Gente, alguns anos depois, o meu foco mudou. O meu foco mudou para estudo das energias, para estudo da aura, para estudo dos chakras, para estudo do físico aqui hoje em dia, a parte energética junto com o físico aqui. Mudou. E aí, quando eu parei para ir lá olhar na minha lista de interesse de alguns anos atrás, de 2, 3 anos atrás, eu falei, gente, olha que incrível como mudou essa lista aqui. E se eu tivesse focado em ficar querendo ler só aqueles livros o tempo todo lá naquela época, eu não estaria aberta para tudo mais que poderia vir. Não expandia, né? Exatamente. Então é a gente confiar. Eu anotei isso daqui, de confiar que o livro que você tiver que ler, ou o assunto que tiver que vir para você, né? A oportunidade que tiver que vir para você, vai vir. Mas aí, como o Jefferson comentou, precisa estar atento para enxergar e não deixá-la passar. Sim, perfeito, Érica. Acho que a gente pode até encerrar, porque é isso aí. Você estando buscando estar atento, acho que é essa que é a palavra, buscar estar atento, porque nós vivemos num momento único da humanidade, onde que existem muitas informações, isso desde quando, atualmente, as crianças nascem, né, os espíritos encarnam. Você vê a criancinha pequenininha, com um ano e pouco, já tem o pai colocando ali, o pai e a mãe colocando um tablet na frente da criança para ela ficar distraída, né, distraída, focada no desenho lá, nos videozinhos do YouTube, ou no celular, né. Então, hoje uma criança bem criancinha, pequenininha, já tem uma quantidade de informação que a gente, nós, assim, a minha geração e a geração da Érica, nós vamos ter isso agora, basicamente. Agora. Então, assim, são até estudos científicos que as instituições, as faculdades de renome estão fazendo o estudo agora. Ninguém tem uma ideia assim concreta dos reflexos disso, né? Para as crianças, para terem esse tipo de informação tão novas, né? Sim. E o que isso vai acarretar nessas crianças quando adultas lá na frente. Então, o lance mesmo é você estar buscando estar atento, porque a quantidade de informações para distrair você, para me distrair, para distrair todos nós, é muito grande. Então, o lance não é o problema a ferramenta, o problema não é o celular, não é o computador, não é o que você faz com isso. É sempre o que você faz com isso. Busque não colocar a culpa nos outros. Por exemplo, o problema é o Instagram. O Instagram, quando você vai lá mexer, você fica lá 1 hora e quando você olhou já... Gente, o Instagram é um aplicativo como qualquer outro. É o que você faz com ele. Se você realmente não está tão focado, se você está querendo se distrair, é uma boa ferramenta. Você vai lá, você vê as informações das outras pessoas. Depende de quem você segue, você está vendo informações legais. Né? Se você está seguindo coisas fúteis, você está realmente desperdiçando seu tempo. Mas mesmo seguindo coisas legais, você está ocupando o seu tempo para isso. Aí, de repente, você tem outras coisas para resolver na sua vida real. E você está focando numa coisa virtual e você não está conseguindo ser eficiente.
Então, o foco é uma coisa que, assim, você sempre precisa voltar ao foco. Você tem lá o seu planejamento, você tem o foco, você começa, mas aí tem, tá, eu preciso no mercado, aí o seu foco muda um pouquinho. Aí você fala, tem aquela conta da semana, sei lá, tem o aluguel, tem a prestação do apartamento, da casa, e tem o negócio do carro. Então, tudo isso, a vida na matéria vai meio que testando o teu foco, a sua determinação, vai jogando para a Matrix, vai jogando para o dia a dia. E, gente, é assim mesmo, é um baita desafio. Eu gosto de dizer que reencarnar é desafio de gente grande, é coisa grande, não é tipo assim, é tranquilo, são os anjinhos jogando bolinhas de luz, é tudo maravilhoso. Não é assim, é buraco lá embaixo. Então, exige muito da gente. Eu gosto de falar que somos seres muito corajosos de estarmos aqui nessa realidade, porque não é para qualquer um, não. Não mesmo. E a gente consegue ver que é mais fácil você escorregar do que você manter a linha. É mais fácil você descer com tudo a maior velocidade do que você subir e chegar nos seus objetivos. Todos nós aqui, e as pessoas que acompanham aqui os programas do Somos Todos Mestres, eu tenho certeza que estão engajados para que possam ter uma boa encarnação, que possam aproveitar melhor ainda essa encarnação, a vida, que possam ter resultados positivos, que possam ser ainda mais felizes, que possam entender mais as coisas que se passam dentro delas, né, na sua essência, na sua consciência, o espírito. Mas isso é tarefa árdua, isso é tarefa para mais de uma encarnação. E isso se você tiver focado na sua encarnação. Imagina quem sequer está olhando para isso, que não é julgamento, não, é só uma constatação ou um levantamento de questionamento. E quem nem está olhando para isso, só está realmente, infelizmente, só focado, ou felizmente, não sei dizer, só na matéria. E aí, quando você vive, e isso pode ser uma lição importantíssima, porque eu gosto de dizer que estar na matéria e viver a matéria é uma das coisas principais, senão a gente não estava encarnado. Nem estaria aqui. Tem um monte de gente desmerecendo a matéria, tem um monte de gente querendo ir embora, voltar para a nossa casa de verdade. Tudo bem, eu entendo. Mas, gente, se a gente está aqui, é porque tem que trabalhar aqui, senão a gente não tinha vindo. Tá? Ou sendo corajoso, como a Érica falou, e ter, olha, eu quero vir, ou não sendo corajoso e vai ter que vir de qualquer jeito, que é o que eu mais vejo, a pessoa não quer, o espírito não quer vir, porque sabe que a tarefa é árdua, é difícil, e que pode escorregar, a chance é grande. Então, tem que vir, não é, eu quero vir e eu que mando, eu que escolho. Gente, a gente é só uma fagulhinha ali, uma centelha bem pequena, e a gente meio que entra no fluxo reencarnatório. São consciências e consciências, superconsciências, gerenciando um processo muito complexo para saber onde que encaixam bilhões de espíritos em um planeta dentro de uma galáxia que é uma de 2 trilhões de galáxias em um universo que as pessoas já até dizem que os cientistas, os astrofísicos, como outros infinitos universos que caminham em paralelo. Gente, isso é o infinito do infinito do infinito. Então, não dá para a gente resumir tão simples assim a vida, a complexidade do espírito, porque é algo muito, quase que praticamente incompreensível. A gente consegue dar uma viajada aí, consegue ler os livros, graças a Deus, espíritos maravilhosos que passaram por aí, mas, gente, isso é muito mais complexo. A gente vai entender um pouco mais, só um pouco mais, quando a gente desencarnar de novo e seguindo o barco, né? Então, buscar estar focado. Não pense que você vai ficar focado 100%, porque a vida te exige, ela muda os planos, de repente você precisa, sei lá, mudar de emprego, ou sei lá, acontece alguma coisa fisicamente. A vida é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. Então, sei lá, acho que é isso, né, Érica? Quer complementar alguma coisa, querida? Não, Jeff, é só isso mesmo. Continuar sempre no foco
E foi muito bom a gente ter conversado sobre isso, porque ontem, quando eu ouvi, eu parei para olhar, né? Na hora eu pensei, falei as coisas que eu andei salvando. E ainda bem que, olha só que interessante. Ó, vou me levantar um pontinho aqui, uma estrelinha pelo menos no meu caderninho. Ultimamente eu não tenho feito mais isso, sabe? O que tá lá são coisas antigas. E justamente dessas épocas assim que a gente fica querendo trazer muito, absorver. Porque depois que a gente começa a entrar aqui no fluxo do coração, daquilo que realmente está vindo para você, você começa a selecionar e utilizar melhor o tempo. Aliás, eu até publiquei no meu Instagram, se deixar a gente não termina o podcast. Que manda a gente bater um papo, né? Mas, só para fechar, o foco. Eu publiquei no meu Instagram exatamente isso, um texto falando que é esquisito escrever para vocês, escrever na internet para você não ficar tanto tempo na internet, mas é exatamente isso que eu tô escrevendo. Porque eu compartilhei isso com as pessoas, eu falei, gente, eu consegui perceber o quanto eu tive de resultado na minha vida quando eu deixei de ficar mais tanto tempo em rede social, tanto tempo ali mesmo. Não é só a questão da internet, sim, é como o Jefferson comentou, a internet é uma ferramenta, como que você vai usar ela, é você que vai determinar. E aí eu percebi muito resultado na minha vida, nas minhas práticas holísticas, inclusive, quando eu deixei de ficar tanto tempo na internet. E aí, assim, é foco mesmo. No início é muito foco, depois a gente começa a gostar do resultado que tá tendo, e aí o seu foco fica mais fácil de manter, não fica tão difícil mais, não. Caminhando que o caminho aparece, né? Isso mesmo. Já falou várias vezes. Então tá bom, querida, maravilha. A gente espera que vocês que nos acompanham tenham gostado desse bate-papo. Todos os nossos programas que a gente grava, a gente meio que são raros os temas que a gente comenta antes. A gente levanta as situações ali na hora, a gente conversa um pouquinho e aí a gente grava. Então todos os nossos programas são espontâneos, assim, não tem uma linha para seguir, né? Não tem, você tem que falar disso agora, que aí pode ser repetitivo o que eu estou falando, mas eu acho que é isso que meio que encanta as pessoas, de trazer um aspecto bem natural, bem realista, sem colocar nenhuma posição aqui de quem sabe mais, que nós estamos num outro nível. A gente está colocando exatamente que nós estamos com as mesmas dificuldades que vocês colocam aqui para a gente, como outras pessoas colocam, a gente fica pensando sobre isso. E a gente espera, então, que esse nosso bate-papo, que se estendeu aí bastante, que é gostoso falar sobre isso, e eu e a Érica, a gente tem uma conexão forte, com a Joicinha também, só que a Joicinha ainda está no processo de recuperação aí da gravidez, a gente conversa com ela com uma certa frequência e a gente está torcendo para que esses sintomas, a gravidez dela está tudo bem, tá, gente? Está tudo certo. Um enjoo, né? Isso, uma indisposição. E ela está torcendo também para voltar o mais rápido possível, porque ela está com bastante saudade também. E a gente sabe que vocês têm saudades dela também, porque ela é muito fofinha e ninguém aguenta ficar tanto tempo sem ela, né? Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho ela está aí de volta. Então, pessoal, a gente vai terminando aqui. Eu vou encerrar e depois a Érica dá um tchau. Só para a gente falar para vocês do nosso site, somostodosmestres.com. Lá estão todos os podcasts, assim como a Thaís, que em uma das viagens lá na Europa pôde ouvir vários dos nossos programas. Está ali para você, se você quiser. Você que nos está acompanhando agora, recentemente, ou chegou até agora, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, tá repetindo o site e tudo mais. Gente, a audiência é nova a todo instante. Nossos programas são para o mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro conseguem ouvir e ver a gente pelo YouTube e também pelo site. Então, você tem todos os nossos outros programas feitos. Você pode baixar um aplicativo do qual você consegue receber o aviso quando tem novos
programas que estão sendo postados, você consegue baixar, fazer o download dos programas e não precisar usar os seus dados para você ouvir, ou seja, pode deixar tudo numa pastinha no celular, no seu pequeno microcomputador de mão. E a gente agradece a audiência de vocês sempre aqui nos nossos programas, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê num próximo. Você, Eriquinha. É isso aí, pessoal. Agradecemos muito a todos vocês, agradecemos a Thaís pela mensagem, porque foi pela mensagem dela que a gente chegou no tópico desse bate-papo de hoje. E se deixar, a gente realmente não finaliza o programa, a gente fica aqui horas conversando. É porque realmente é muito bom, né? E quem acompanha a gente sente tudo isso, né? Que é gostoso sentar para bater papo com pessoas que gostam de assuntos parecidos com os seus e que o assunto flui. A gente fica. Um fala uma coisa, lembra outra coisa na outra pessoa, e se deixar, a gente vai ficar aqui umas 2 horas. É só não segurar tanto mais vocês. Grande beijo, muito obrigada a cada um de vocês que acompanham a gente aqui. Tchau, tchau.